Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Andréa Salomão e é um prazer te receber aqui. Hoje falando sobre a importância de fazer uma limpeza do nosso organismo para recuperar a nossa saúde e o nosso bem-estar. Fica até o final porque nós vamos dar duas dicas importantíssimas de como fazer isso na prática. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, curta esse vídeo e nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre o que nós vamos perdendo, né? Ao longo do tempo, nós vamos perdendo saúde, energia, vitalidade, quando nós vamos ficando um pouco mais velhas, né? Vamos falar sobre isso e nós vamos falar um pouquinho sobre o que é comum e o que é normal. É normal a gente perder vitalidade? É normal a gente perder saúde? É normal aí na casa dos 40, 50 anos, 60 anos, a gente ir acumulando doenças? É normal isso? Ou é comum? Nós vamos falar sobre isso aqui hoje, né? Mas ouço, mas também na minha idade é normal, né? É o que eu mais ouço. Minha pressão tá alta, mas também na minha idade é normal. Isso é uma das coisas, uma das frases assim que eu mais escuto e nós vamos discutir isso aqui. Realmente é normal, né? Ou se é só comum. E para inspirar a nossa discussão aqui, nós vamos ler Isaías 53, um dos versículos assim que acho que todo mundo mais que conhece mais ama, né? Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 e 5. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Aqui é uma profecia falando de Jesus, né? Então Jesus carregou nossas tristezas e levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós fomos sarados. Versículos que falam que nós somos pessoas novas, que nós somos renovados quando nós estamos em Cristo. Mas na prática, muitas vezes nós separamos o estar em Cristo, a gente deixa para quando a gente está numa igreja, numa congregação, em alguma coisa assim, ali a gente é cristão e a gente está em Cristo. A gente separa muitas vezes isso da nossa vivência diária. E talvez esse seja o maior erro que nós cristãos podemos cometer. Separar o que é viver com Deus, viver em Cristo, da nossa vida normal. E quando a gente veste uma roupa para ir num templo, aí nós estamos vivendo com Deus, né? Esse talvez seja o maior erro. Na verdade, o que Deus quer para nós é renovar a nossa vida no nosso cotidiano. E nós podemos ir onde a gente quiser para louvar, para adorar, mas na verdade o que Deus quer é estar conosco no dia a dia. O que é muito comum é as pessoas aceitarem que o envelhecimento vai trazendo muitas doenças e falta de energia, vai tirando energia. Isso é muito comum, mas nós queremos sair dessa conversa nossa aqui sabendo que isso não é normal, é só comum. Eu estou falando principalmente das chamadas doenças de estilo de vida. Existe um percentual muito baixo, bem pequenininho, onde as pessoas vêm com algumas, por exemplo, diabetes. A pessoa vem marcada para ter aquela diabetes, que é o diabetes tipo 1. É aquela criança que nem deu tempo de fazer nada de errado. E ela se apresenta com uma diabetes e ela tem rapidamente que passar para o uso de insulina. A gente conhece crianças assim, né? Ou até adolescente, apresenta até a adolescência. Normalmente é na infância. Esse é diabético tipo 1. Ele veio como se fosse assim, marcadinho para ter aquela doença. É uma questão da constituição dele. A questão é que os outros, vou chutar aqui, os 95%, é um percentual bem alto mesmo, não veio marcado com isso, mas por conta do estilo de vida, a pessoa apresenta um diabetes. Então as pessoas dão algumas desculpas. As mais comuns é assim: não, eu tô com a glicose alta, eu tô pré-diabéticas aqui aos 40, aos 50 anos, né? Muito comum isso. Mas é porque a minha família toda é diabética. Eu vou dizer uma verdade, nós vamos ter que mudar essa cabeça. Isso é o estilo de vida da família. O estilo de vida. Por que a minha família toda, ou quase toda, a maioria tem diabetes ou está com a glicose alta, então pressão alta? Porque o estilo de vida dessa família, uns vão aprendendo com os outros, passando de geração em geração, o estilo de vida errado, que não prioriza a saúde,
Todas as vezes que nós colocamos na nossa cabeça que é determinado, que já veio determinado, não, eu sou assim por conta da minha família, eu tô com isso por conta da minha idade. Quando eu determino isso, eu fechei todas as portas para ser diferente. Então, para resolver essa questão, nós precisamos de 2 pontos. É o que eu vou falar aqui hoje, só 2 pontos. E o primeiro ponto é justamente mudar a mentalidade. Não, eu olho para mim e falo, não, até agora eu fiz errado. Eu aprendi com a minha família tem esse hábito, são hábitos não saudáveis. Eu venho de uma família que tem esses hábitos, mas eu não vou continuar com isso, porque eu posso mudar e tá nas minhas mãos mudar. E eu mudei então a mentalidade. Não aconteceu nada ainda, não mudei nada ainda, mas eu mudei minha mentalidade. Quando eu paro de pensar que é um determinismo, que é uma questão de família, de hereditariedade, e eu passo a entender de verdade, no meu coração, eu tenho certeza disso, de que é uma responsabilidade minha fazer diferente. Eu mudo a minha história. E o mais interessante, eu posso mudar a história das gerações futuras que vêm a partir de mim. Então nós temos esse poder de mudar a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso comportamento, a nossa mentalidade, e nós influenciamos a geração futura. Ou não, nós podemos ser só passivos e sofrer a influência da geração que nós recebemos. E é tudo uma escolha. Tem uma parte muito interessante em Josué 14, que fala o seguinte, vocês devem lembrar daquela passagem que os espias foram enviados para ver a terra. Eu quero falar um pouquinho de Caleb, está em Josué 14. E Caleb chega para Josué, e Josué estava dividindo a terra, Moisés tinha morrido, e Josué estava ali dividindo a terra para todo mundo e tal. E o Caleb, ele chega nessa hora e ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, me dá tal terra, porque apesar de eu ter 85 anos, eu tenho a mesma energia que eu tinha quando eu estava com 40 anos e eu fui espiar. Ele cita quando ele tinha 40 anos e ele fala, eu tenho a mesma energia de hoje, pode me dar a terra que eu vou dar conta de cuidar, porque eu tenho energia para isso. 85 anos. Tem a mesma energia, muito bacana, né? E a Bíblia é cheia de histórias de pessoas, como o caso de Sara, por exemplo, né? Pessoas que com idade avançada tinham energia. Essa é a vontade de Deus. E eu vejo hoje pessoas com 30 anos de idade que chega a estar escorado na parede porque não tem energia suficiente. Pessoas que já estão cansadas com 30, com 35 anos, com 40 anos. Tem pessoas que se sentar no chão não conseguem levantar. Então está muito comum. Essa é a nossa discussão hoje. É comum ou é normal? É comum, mas não é normal. Com isso aí eu posso dizer, porque realmente é isso que eu sinto, né? Com 31 anos eu tinha um bebê aqui dentro de casa, a minha caçula tinha nascido, né? Com 30 anos, e eu sinto isso, a mesma coisa. E nós não sentimos nenhum mal-estar, isso é resultado de uma vida saudável. Isso é resultado de escolhas que nós fazemos. Então, como a Grazina bem lembrou aqui, hoje, agora a segunda dica, que eu falei que seriam 2 dicas sobre como ficar bem a partir de agora, como não entrar no comum, mas acessar o normal. Mas então, para acessar esse normal, que é o que Deus fez para nós, para que a gente viva bem cada vez melhor, e agora você vai ficando mais velha, vai ganhando mais anos, você ganha mais experiência, mais sabedoria de vida. Que coisa perfeita você ter um corpo que funciona como se você tivesse juventude ainda na carteira, né, de identidade, e ao mesmo tempo sabedoria para viver da melhor forma. Isso é maravilhoso, né? Então, o segundo passo que eu quero passar para vocês aqui, que é muito importante, é preciso fazer uma limpeza do organismo. Eu tenho falado muito sobre detox, né? Eu tenho cada dia mais impressionado com as vantagens de um protocolo bacana de detox. Mas o que eu quero fazer, que não tem como eu explicar um protocolo de detox aqui para vocês, mas eu quero dar algumas dicas que é para a vida toda. Uma das coisas que nós precisamos fazer urgentemente, primeiro é mudar a mentalidade, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é fazer uma limpeza no organismo. Mas como é que faz essa limpeza? Principalmente, existem outras coisas, mas principalmente nós fazemos uma limpeza quando nós diminuímos ou nós tiramos os alimentos inflamatórios da nossa vida. Vou citar alguns aqui, isso acaba sendo muito pessoal também, às vezes o que me faz mal não vai fazer para você, mas tem alguns que são muito gerais e nós podemos ter mais saúde, disposição e perda de peso também quando nós eliminamos alguns alimentos inflamatórios. Alimento inflamatório, assim, top na lista, leite e derivados. Leite e derivados. O leite tem 2 questões, né? O leite tem o açúcar do leite, né, que traz muitos problemas, lactose é muito comum, mas não é só, tem também a caseína,
que também muitas pessoas sentem também. Então o leite, de maneira geral, o leite ele é considerado inflamatório e os derivados também. Então se você puder tirar o leite, não, nós não precisamos do leite, nós temos outros alimentos que vai entregar para você proteína e o cálcio do leite, que essa história, isso aí é mito, tá? Então você tira o leite, você não tem nenhum prejuízo de tirar o leite e os seus derivados. Ou se você não quer tirar, você diminui o uso disso e você pode observar como é que seu corpo ele melhora. Melhora a pele, melhora o intestino, é muita coisa que melhora quando você diminui ou tira os alimentos inflamatórios. Um outro alimento altamente inflamatório é a carne vermelha. Você não precisa retirar totalmente a carne vermelha, mas você pode diminuir. Se você é aquele tipo carnívoro que come carne todos os dias, você pode tirar isso, diminuir, não ser todo dia, e alternar com frango, carne branca, né? E com peixe, alternar isso, ovo, e tirar um pouco, diminuir a carne vermelha. Outro alimento altamente inflamatório, talvez seja o pior de todos, é o açúcar. A gente sempre fala do açúcar, a gente sabe que o açúcar faz mal. E quando a gente diminui o uso do açúcar, isso também pode tirar o açúcar. Não, o açúcar não vai te fazer falta. As pessoas falam, mas nós precisamos do açúcar no sangue, nós precisamos dos carboidratos. Só que nós temos acesso ao carboidrato, por exemplo, em frutas. Então não, nós não precisamos do açúcar adicionado, nós não precisamos do açucareiro, nós não precisamos. Você pode tirar de forma segura, né? O açúcar ele é altamente inflamatório, o açúcar hoje ele é altamente processado, ele tem muita química dentro dele e é um dos alimentos que mais inflama o nosso organismo. Mas quando você diminui os alimentos inflamatórios, você tem mais saúde, o seu corpo vai aos poucos voltando para o que é normal e você vai saindo aos poucos do que é comum. E então nós temos muitas doenças aí como diabetes, pressão alta, tudo isso nós podemos alcançar o oposto disso, né? A saúde contrária a isso tudo, mudando o nosso estilo de vida. Eu estou falando de alimentação, mas não é só alimentação, né? Vocês sabem disso. É também uma noite de sono reparador, é o gerenciamento do estresse, é ter olhar a vida de uma forma mais positiva. Quando nós olhamos a vida de uma forma mais positiva, o nosso corpo entra numa vibe muito bacana de saúde. Então tudo isso nós fazemos tomando conta de nós. E para fechar, só uma coisa. Andréia, eu amo... trigo é outro alimento, eu não citei aqui, mas é outro alimento. Eu amo pão, eu amo leite, eu amo queijo, eu amo doce, eu não consigo, deixa eu te falar, ninguém ama nada disso. Nós só estamos acostumados com determinada alimentação. Quando você tira o que você está muito acostumado, o seu corpo sente, não é porque ele ama, não. O corpo não é capaz de amar nada. Nós criamos vícios da alimentação. Quando você tira um alimento, você sente um pouco por causa do costume. Até uma coisa ruim, quando você tira, você sente falta. Então é o costume que te deixa sentindo como se você precisasse daquilo. Mas quando você cria um outro hábito, ou seja, o hábito de ficar sem aquele alimento, rapidamente o seu corpo se adapta àquilo. Então não, nós não precisamos de nenhum determinado tipo de alimento. Isso são só vícios alimentares e nós podemos criar uma nova forma de nos alimentar, uma nova forma de viver, um novo estilo de vida, para ter o que é normal, que é uma vida em abundância. É isso que Deus tem para mim e para você. Obrigada pela sua companhia e até amanhã falando sobre as coisas do alto, as coisas importantes. No Thanks God Everyday de terça-feira. Deus abençoe sua vida.